Quero submeter isso à prova do sonho modelo que escolhi para análise e indagar qual foi o pensamento que penetrou no sonho sob forma distorcida e que eu estaria inclinado a repudiar se assim não fosse. Lembro que minha corrida gratuita de táxi me fizera recordar minha recente e dispendiosa corrida com um membro de minha família, que a interpretação do sonho fora, abre aspas, quisera poder um dia experimentar um amor que não me custasse nada, fecha aspas. E que pouco tempo antes do sonho eu fora obrigado a despender uma considerável soma em dinheiro por causa dessa mesma pessoa. Tendo em mente esse contexto, não posso fugir à conclusão de que lamento ter feito essa despesa. Só depois de reconhecer essa moção é que meu desejo de um amor que não me exigisse nenhum gasto no sonho adquire sentido. Não obstante, posso honestamente dizer que, quando decidi gastar aquela importância, não hesitei por um só momento. Meu pesar por ter de fazê-lo, travessão, a corrente contrária de sentimento, travessão, não se tornou consciente para mim. Por que não o fez? É outra questão que nos levaria muito longe e cuja resposta me é conhecida, mas pertence a outro contexto. Se analiso um sonho que não é meu, mas de outra pessoa, a conclusão é a mesma, embora as razões para acreditar nela sejam diferentes. Quando o sonhador é uma pessoa sadia, não me resta outro recurso para obrigá-la a reconhecer as ideias recalcadas que foram descobertas, senão apontar o contexto dos pensamentos oníricos, e nada posso fazer se ela se recusa a reconhecê-los. Quando, no entanto, lido com um paciente neurótico, um histérico, por exemplo, ele constata que a aceitação do pensamento recalcado lhe é obrigatória graças à sua vinculação com os sintomas da doença e a melhora que ele experimenta quando troca esses sintomas pelas ideias recalcadas. No caso, por exemplo, da paciente que teve o sonho recém-citado com os 3 ingressos do teatro que custavam 1 florim e 50 kreuzers, a análise levou a inevitável conclusão de que ela menosprezava seu marido, abre parênteses, sua ideia de que poderia ter conseguido outro 100 vezes melhor, fecha parênteses. Lamentava haver se casado com ele e gostaria de trocá-lo por outro. É verdade que ela afirmava amar o marido e que sua vida afetiva nada sabia desse menosprezo por ele, mas todos os seus sintomas levavam à mesma conclusão que o sonho, e depois de se haverem revivido lembranças recalcadas de um certo período em que conscientemente ela não amara o marido, seus sintomas se dissiparam e sua resistência à interpretação do sonho desapareceu. Título 9. Agora inicia-se o texto. Agora que estabelecemos o conceito de recalcamento e relacionamos a distorção do sonho com o material psíquico recalcado, podemos expressar em termos gerais a principal descoberta a que fomos levados pela análise dos sonhos. No caso dos sonhos inteligíveis e providos de sentido, descobrimos que eles são realizações do desejo indisfarçadas, isto é,
que, em seu caso, a situação onírica representa como realizado um desejo conhecido pela consciência que ficou pendente da vida diurna e é merecidamente digno de interesse. A análise nos ensinou algo inteiramente análogo no caso dos sonhos obscuros e confusos. Também aí, a situação onírica representa um desejo como realizado, travessão, um desejo invariavelmente oriundo dos pensamentos oníricos, mas que é representado de forma irreconhecível e só pode ser explicado quando, na análise, remonta-se à sua origem. Nesses casos, ou o próprio desejo é recalcado e estranho à consciência, ou está intimamente ligado a pensamentos recalcados e neles se baseia. Portanto, a fórmula para esses sonhos é a seguinte: eles são realizações disfarçadas de desejos recalcados. É interessante nesse contexto observar que se confirma a crença popular de que os sonhos sempre prevêem o futuro. Na realidade, o futuro que o sonho nos mostra não é o futuro que ocorrerá, mas o que gostaríamos que ocorresse. A alma popular comporta-se aqui como geralmente o faz: acredita no que deseja. Os sonhos se enquadram em 3 classes conforme sua atitude para com a realização de desejo. A primeira classe consiste nos que representam indisfarçadamente um desejo não recalcado. São sonhos de tipo infantil que se tornam cada vez mais raros nos adultos. Em segundo lugar, há os sonhos que expressam disfarçadamente um desejo recalcado. Estes, indubitavelmente, constituem a esmagadora maioria de todos os nossos sonhos e exigem análise para serem compreendidos. Em terceiro lugar, temos os sonhos que representam um desejo recalcado, mas o fazem com um disfarce insuficiente ou sem disfarce. Esses últimos sonhos são invariavelmente acompanhados de angústia que os interrompe. Em seu caso, a angústia ocupa o lugar da distorção onírica, e nos sonhos da segunda classe, a angústia só é evitada graças ao trabalho do sonho. Não há grande dificuldade em provar que o conteúdo de representações que nos gera angústia nos sonhos foi outrora um desejo, mas passou desde então pelo recalcamento. Há também sonhos claros de conteúdo aflitivo, mas que no próprio sonho não é sentido como aflitivo. Por essa razão, não podem ser considerados como sonhos de angústia, mas sempre foram usados como prova de que os sonhos não têm sentido nem valor psíquico. A análise de um desses sonhos mostrará que estamos lidando com realizações bem disfarçadas de desejos recalcados, ou seja, com um sonho da segunda classe. Mostrará também a admirável aptidão do processo de deslocamento para disfarçar desejos. Uma moça sonhou ver morto diante de si o único filho que restara à sua irmã, nas mesmas circunstâncias em que poucos anos antes realmente vira o cadáver do primeiro filho da irmã. Não sentiu nenhuma dor frente a isso, mas, naturalmente, rejeitou a ideia de que essa situação representasse algum desejo seu. Tampouco havia necessidade de se supor isso, mas
fora, ao lado do ataúde da primeira criança, que nos anos antes ela vira e falara com o homem de quem estava enamorada. Se o segundo filho morresse, ela sem dúvida reencontraria esse homem na casa de sua irmã. Ela ansiava por tal encontro, mas lutava contra esse sentimento. No dia do sonho, havia comprado o ingresso para uma conferência a ser proferida por esse mesmo homem, por quem ainda estava apaixonada. Seu sonho foi simplesmente um sonho de impaciência, do tipo que ocorre com frequência antes de viagens, idas ao teatro e outros prazeres semelhantes esperados no futuro. Entretanto, para disfarçar de si mesma esse anseio, a situação foi deslocada para um acontecimento de natureza extremamente inadequada para produzir um sentimento de júbilo, embora de fato tivesse feito no passado. Convém observar que o comportamento afetivo no sonho era apropriado ao conteúdo real que estava em segundo plano, e não ao que fora impelido para o primeiro plano. A situação onírica antecipava o encontro há tanto desejado por ela. Não oferecia nenhuma base para sentimentos penosos. Título 10. Agora inicia-se o texto. Até o presente, os filósofos não tiveram oportunidade de se interessarem por uma psicologia do recalcamento. É lícito, portanto, que nos permitamos fazer uma primeira abordagem desse tema, até hoje desconhecido, através da criação de uma imagem pictórica do curso dos acontecimentos na formação do sonho. É verdade que o quadro esquemático a que chegamos, travessão, não apenas a partir do estudo dos sonhos, travessão, é bastante complicado, mas não podemos trabalhar com algo mais simples. Nossa hipótese é que em nosso aparelho anímico existem duas instâncias formadoras do pensamento, das quais a segunda goza do privilégio de que seus produtos tenham livre acesso à consciência, ao passo que a atividade da primeira é em si inconsciente e só pode chegar à consciência por intermédio da segunda. Na fronteira entre as duas instâncias, na passagem da primeira para a segunda, há uma censura que só deixa passar o que lhe é agradável e retém tudo o mais. De acordo com nossa definição, portanto, o que é rejeitado pela censura fica em estado de recalcamento, em certas condições, uma das quais é o estado de sono. A relação de forças entre as duas instâncias se modifica de tal maneira que o recalcado não pode mais ser refreado. No estado de sono, isso provavelmente ocorre graças a um relaxamento da censura. Quando isso acontece, torna-se possível ao que até então estava recalcado facilitar-se o caminho para a consciência. Entretanto, visto que a censura nunca é completamente eliminada, mas simplesmente reduzida, o material recalcado tende a submeter-se a certas alterações que atenuam seus aspectos ofensivos, o
que se torna consciente nesse caso é um compromisso entre as intenções de uma das instâncias e as exigências da outra. Recalcamento, travessão. Relaxamento da censura, travessão. Formação de compromisso. Este é o modelo básico da Gênese, não apenas de sonhos, mas também de muitas outras estruturas psicopatológicas. E nesses casos podemos observar também que a formação de compromisso é acompanhada por processos de condensação e deslocamento pelo emprego de associações superficiais com as quais nos familiarizamos no trabalho do sonho. Não temos nenhuma razão para encobrir o fato de que, na hipótese que formulamos para explicar o trabalho do sonho, um papel é desempenhado pelo que se poderia descrever como um elemento, entre aspas, demoníaco. Tivemos a impressão de que a formação dos sonhos obscuros ocorre como se uma pessoa que fosse dependente de uma segunda tivesse de fazer um comentário fadado a ser desagradável aos ouvidos desta segunda. E foi com base nesse simile que chegamos aos conceitos de distorção onírica e censura, esforçando-nos por traduzir nossa impressão numa teoria psicológica, sem dúvida grosseira, mas que, pelo menos, é lúcida, com o que quer que a investigação adicional do assunto nos permita identificar nossa primeira e segunda instância, podemos seguramente esperar a confirmação de um correlato de nossa hipótese de que a segunda instância controla o acesso à consciência e pode barrar esse acesso à primeira. Quando termina o estado de sono, a censura recupera prontamente sua plena força e pode então eliminar tudo o que dela foi conquistado durante seu período de fraqueza. Esta deve ser, pelo menos, parte da explicação do esquecimento dos sonhos, como mostra uma observação já confirmada em incontáveis ocasiões. Durante o relato de um sonho ou durante sua análise, não é raro ressurgir um fragmento do conteúdo onírico que parecia ter sido esquecido. Esse fragmento resgatado do ouvido invariavelmente nos proporciona o melhor e mais direto acesso ao sentido do sonho, e com toda a probabilidade essa deve ter sido a única razão para que se fosse esquecido, ou seja, para que fosse novamente suprimido. Título 11. Agora inicia-se o texto. Uma vez que reconheçamos que o conteúdo do sonho é a representação de um desejo realizado e que sua obscuridade se deve a alterações feitas pela censura do material recalcado, não mais teremos qualquer dificuldade em descobrir a função dos sonhos. Afirma-se comumente que o sono é perturbado pelos sonhos, mas curiosamente somos levados a uma visão contrária e temos de encarar o sonho como guardião do sono. No caso dos sonhos das crianças, não haveria dificuldade em aceitar essa afirmação. O estado de sono ou alteração psíquica implicada no sono, seja ela qual for, é promovido por uma decisão de dormir que é imposta à criança
ou a qual ela chega com base nas sensações de fadiga e que só é possibilitada pelo afastamento de estímulos que possam sugerir ao aparelho psíquico outros objetivos que não o de dormir. Os meios pelos quais é possível manter afastados os estímulos externos são nos conhecidos, mas quais são os meios disponíveis para controlar os estímulos psíquicos internos que se opõem ao adormecimento? Observemos uma mãe que esteja fazendo seu filho dormir. A criança expressa um fluxo incessante de desejos, quer mais um beijo, quer continuar brincando. A mãe satisfaz alguns desses desejos, mas usa sua autoridade para adiar outros para o dia seguinte. É claro que os desejos ou necessidades que possam surgir exercem um efeito inibidor sobre o adormecimento. Todos conhecemos a divertida história contada por Balduin Grüller, abre colchetes, um popular romancista austríaco do século XIX, fecha colchetes, sobre o garotinho mal criado que acordou no meio da noite e gritou no quarto das crianças, abre aspas, eu quero o rinoceronte, fecha aspas. Uma criança mais bem comportada, em vez de gritar, teria sonhado que estava brincando com o rinoceronte. Uma vez que se acredita no sonho que mostra realizado o desejo durante o sono, ele anula o desejo e possibilita o dormir. Não há como contestar que as imagens oníricas suscitam essa crença, pois se revestem da aparência psíquica das percepções e as crianças ainda não adquiriram a faculdade posterior de distinguir as alucinações ou fantasias da realidade. Os adultos já aprenderam a fazer essa distinção, também já se aperceberam da inutilidade do desejar e, após uma longa prática, sabem como adiar os seus desejos até que eles possam realizar-se pelo caminho longo e indireto da alteração do mundo exterior. No caso deles, por conseguinte, as realizações de desejo pelo curto caminho psíquico são raras também no sono. A rigor é possível até que jamais ocorram e que tudo que nos parece formado à maneira de um sonho infantil exija na realidade uma solução muito mais complexa. Por outro lado, no caso dos adultos, travessão, e isso de certo se aplica sem exceção a qualquer pessoa na plena posse de seus sentidos, travessão. Já ocorreu no material psíquico uma diferenciação que não está presente nas crianças. Surgiu uma instância psíquica que, ensinada pela experiência da vida, exerce uma influência dominadora e inibidora sobre as moções anímicas e mantém essa influência com zelosa severidade, e que, devido à sua relação com a consciência e com a motilidade voluntária, está provida dos mais fortes instrumentos de poder psíquico. Parte das moções infantis foi suprimida por essa instância como sendo inútil à vida, e todo o material de pensamento oriundo dessas moções encontra-se em estado de recalcamento. Ora, enquanto essa instância na qual reconhecemos nosso eu normal concentra-se no desejo de dormir,
parece ser compelida pelas condições psicofisiológicas do sono a relaxar a energia com que está habituada a conter o material recalcado durante o dia. Por si só, é claro, esse relaxamento não causa nenhum dano, por mais que as emoções suprimidas da alma infantil possam agitar-se, seu acesso à consciência é ainda difícil e seu acesso à motilidade é barrado em decorrência desse mesmo estado de sono, mas é preciso resguardar-se do período de o sono ser perturbado por elas. Pelo menos devemos supor que, mesmo durante o sono profundo, um certo quantum de atenção livre monta guarda contra os estímulos sensoriais e que essa guarda pode, às vezes, considerar mais aconselhável o despertar do que a continuação do sono. De outra maneira, não se explicaria que possamos ser acordados a qualquer momento por estímulos sensoriais de uma certa qualidade. Como já insistia há muito tempo o fisiologista Burdash, 1838, a mãe, por exemplo, é acordada pelo choramingar de seu bebê, o moleiro pela paralisação de seu moinho e a maioria das pessoas ao ser suavemente chamada por seu próprio nome. Ora, a atenção que assim está em alerta é também dirigida para os estímulos internos de desejo provenientes do material recalcado e se combina com eles para formar o sonho, que, como compromisso, satisfaz simultaneamente a ambas as instâncias. O sonho proporciona uma espécie de consumação psíquica ao desejo suprimido, abre parênteses, ou formado com o auxílio do material recalcado, fecha parênteses, representando-o como realizado, mas atende também a outra instância, permitindo que o sono prossiga. Nesse aspecto, nosso eu tende a se comportar como uma criança, dá crédito às imagens do sonho como se quisesse dizer: sim, sim, você tem toda a razão, mas deixe-me continuar dormindo. O menosprezo que mostramos pelo sonho quando acordamos e que relacionávamos com seu caráter confuso e aparentemente ilógico, provavelmente não passa do julgamento proferido por nosso eu adormecido sobre as moções recalcadas, julgamento esse que se apoia com pleno direito na impotência motora desses perturbadores do sono. Por vezes nos damos conta durante o sono desse julgamento desdenhoso, quando o conteúdo do sonho excede a censura em demasia, pensamos, afinal é apenas um sonho, travessão, e continuamos a dormir. Essa visão não se contradiz pelo fato de haver casos marginais em que o sonho travessão, como acontece com os sonhos de angústia, travessão já não consegue desempenhar sua função de impedir a interrupção do sono e assume, em vez disso, a outra função de fazê-lo cessar prontamente. Assim, procedendo, comporta-se simplesmente como um vigia noturno consciencioso que primeiro cumpre seu dever pela supressão das perturbações para que os cidadãos não sejam despertados, mas depois continua a cumpri-lo, indo ele próprio acordar os cidadãos quando as causas da perturbação lhe parecem graves e de um tipo que ele não pode enfrentar sozinho.
A função de sonho como guardião do sono torna-se particularmente evidente quando um estímulo externo incide sobre os sentidos da pessoa adormecida. Em geral, se reconhece que os estímulos sensoriais surgidos durante o sono influenciam o conteúdo dos sonhos. Isso pode ser experimentalmente comprovado e figura entre as poucas descobertas acertadas, abre parênteses, e aliás, muito supervalorizadas, fecha parênteses, da investigação médica dos sonhos. Mas essa descoberta envolve um enigma que até hoje se mostra insolúvel. É que o estímulo sensorial que o experimentador faz incidir sobre a pessoa adormecida não é corretamente reconhecido no sonho. Ele é submetido a uma dentre um número indefinido de interpretações possíveis, cuja escolha aparentemente arbitrária fica entregue à ausência de determinismo psíquico. Mas é claro que não existe tal ausência de determinismo psíquico. Há diversas maneiras pelas quais a pessoa adormecida pode reagir a um estímulo sensorial externo. Pode acordar ou conseguir continuar dormindo apesar dele. Nesse último caso, pode servir-se de um sonho para se livrar do estímulo externo e também para isso dispõe de mais de um método. Por exemplo, pode livrar-se do estímulo sonhando que está numa situação absolutamente incompatível com ele. Foi esse o caminho usado por uma pessoa adormecida sujeita a perturbação causada por um doloroso abscesso no períneo. Ela sonhou que estava andando a cavalo usando como sela a cataplasma que se destinava a aliviar-lhe a dor e assim evitou ser perturbada. Ou então, como ocorre com maior frequência, o estímulo externo recebe uma interpretação que o traz para o contexto de um desejo recalcado que, naquele momento, aguarda realização. Dessa maneira, o estímulo externo é despojado de sua realidade e tratado como se fosse parte do material psíquico. Desse modo, alguém sonhou que havia escrito uma comédia com determinado enredo, ela era encenada num teatro. Terminava o primeiro ato e havia uma chuva de aplausos. As palmas eram impressionantes. Reticências. O sonhador deve ter conseguido prolongar o sono até depois de cessar a interferência, pois quando acordou já não escutou o barulho, embora concluísse com acerto que alguém deveria ter estado sacudindo um tapete ou batendo um colchão. Todo sonho que ocorre imediatamente antes de a pessoa ser despertada por um ruído forte tentou desmentir esse estímulo causador do despertar, dando-lhe uma outra explicação, e assim buscou prolongar o sono, nem que fosse apenas por um momento. Título 12. Ninguém que aceite a visão de que a censura é a principal razão da distorção onírica ficará surpreso em saber, pelos resultados da interpretação dos sonhos, que a análise encontra nos desejos eróticos a origem da maioria dos sonhos dos adultos. Essa afirmação não visa aos sonhos de conteúdo sexual indisfarçado
que são sem dúvida conhecidos de todos os sonhadores por experiência própria e que, em geral, constituem os únicos a serem descritos como sonhos sexuais. Mas até estes últimos sonhos causam muitas surpresas pela escolha das pessoas a quem transformam em objetos sexuais, por seu descaso para com todas as restrições que o sonhador impõe a seus desejos sexuais na vida de vigília, e pelos detalhes estranhos que insinuam o que comumente se conhece como perversões. Entretanto, inúmeros outros sonhos que nada mostram de erótico em seu conteúdo manifesto revelam, pelo trabalho de interpretação na análise, ser realizações de desejos sexuais. Por outro lado, a análise prova que muitos dos pensamentos que ficam pendentes da atividade da vida de vigília, como restos do dia anterior, só alcançam representação nos sonhos através da assistência de desejos oníricos recalcados. Não é por exigência teórica que isso é postulado, mas para explicar esse fato pode-se assinalar que nenhum outro grupo de pulsões é submetido a uma supressão tão vasta pelas exigências da educação cultural quanto as pulsões sexuais. Entretanto, ao mesmo tempo, elas são também as pulsões que, na maioria das pessoas, escapam com maior facilidade ao controle das instâncias anímicas superiores. Desde que tomamos conhecimento da sexualidade infantil, frequentemente tão discreta em suas manifestações e que é sempre despercebida e mal interpretada, estamos autorizados a dizer que quase todo homem civilizado preserva as formas infantis de vida sexual num ou noutro aspecto. Podemos assim compreender como é que os desejos sexuais infantis recalcados passam a fornecer as forças propulsoras mais frequentes e poderosas para a formação dos sonhos. Só existe um meio pelo qual um sonho que expresse desejos eróticos pode ter êxito em parecer inocentemente assexual em seu conteúdo manifesto. O material das representações sexuais não deve ser figurado como tal, mas substituído no conteúdo do sonho por insinuações, alusões e formas similares de representação indireta. Entretanto, diversamente de outras formas de representação indireta, a que é empregada no sonho não deve ser imediatamente inteligível. Os meios de representação que atendem essas condições costumam ser descritos como símbolos das coisas que representam. Voltou-se para eles interesse especial, desde que se notou que os sonhadores que falam uma mesma língua servem-se dos mesmos símbolos, a que, a rigor, em alguns casos, o emprego dos mesmos símbolos ultrapassa o âmbito do uso da mesma língua. Uma vez que os próprios sonhadores não se dão conta do significado dos símbolos que empregam, é difícil, à primeira vista, descobrir a fonte da ligação entre os símbolos e aquilo que substituem e representam. O fato em si, porém, está fora de dúvida e é importante para a técnica da interpretação dos sonhos, é que, com a ajuda do conhecimento do simbolismo onírico, é possível compreender o sentido dos elementos singulares do conteúdo do sonho ou de fragmentos separados do sonho, ou, em alguns casos, até mesmo de sonhos inteiros, sem que seja preciso pedir ao sonhador suas associações.
Aproximamo-nos aqui do ideal popular de traduzir os sonhos e, por outro lado, retornamos à técnica de interpretação utilizada pelos antigos, para quem a interpretação do sonho era idêntica à interpretação por meio de símbolos. Embora o estudo dos símbolos oníricos esteja longe de ser completo, estamos em condições de formular com certeza uma série de diversas afirmações gerais e diversas informações especiais sobre o assunto. Há símbolos que encerram um único sentido quase que universalmente assim: o imperador e a imperatriz, ou o rei e a rainha, representam os pais, os quartos representam as mulheres e suas entradas e saídas, os orifícios do corpo. A maioria dos símbolos oníricos serve para representar pessoas, partes do corpo e atividades investidas de interesse erótico. Em particular, os órgãos genitais são representados por diversos símbolos, a miúde muito surpreendentes, e uma imensa variedade de objetos é empregada para denotá-los simbolicamente. As armas pontiagudas e os objetos longos e duros, como troncos de árvore e bastões, representam o órgão genital masculino, enquanto os armários, caixas, carros ou fornos podem representar o útero. Nesses casos, o tertium comparationis, o elemento comum nessas substituições, é imediatamente inteligível, mas há outros símbolos em que não é tão fácil apreender a ligação. Símbolos como a escada ou subir escadas para representar relação sexual, gravatas para o órgão masculino ou madeira para o feminino, provocam nossa incredulidade até chegarmos por algum outro meio à compreensão da relação simbólica subjacente a eles. Além disso, diversos símbolos oníricos são bissexuais e podem relacionar-se com os órgãos genitais masculinos ou femininos, conforme o contexto. Alguns símbolos são universalmente disseminados e podem ser encontrados em todos os sonhadores pertencentes a um mesmo grupo linguístico ou cultural. Outros ocorrem apenas dentro dos limites mais restritos e individuais, sendo símbolos formados por um indivíduo a partir de seu próprio material de representações. Na primeira classe, podemos distinguir alguns cujo direito de substituir as representações sexuais é imediatamente justificado pelo uso linguístico, abre parênteses, como por exemplo os derivados da agricultura, fertilização ou semente, fecha parênteses, e outros cuja relação com as representações sexuais parece remontar às mais antigas eras e às mais obscuras profundezas de nosso funcionamento conceitual. O poder de construir símbolos não se esgotou nos dias atuais para nenhum dos dois tipos de símbolos que distingui no início deste parágrafo. Certos objetos recém-descobertos, abre parênteses, como as aeronaves, fecha parênteses, são, como podemos observar, imediatamente adotados como símbolos sexuais universalmente utilizáveis. A propósito, seria um equívoco esperar que, se tivéssemos um conhecimento ainda mais profundo do simbolismo onírico, abre parênteses, da linguagem dos sonhos, fecha parênteses, poderíamos prescindir de perguntar ao sonhador por suas associações ao sonho e retornar inteiramente à técnica de interpretação de sonhos da antiguidade. A parte
os símbolos individuais e as oscilações no emprego dos universais, nunca se sabe se um determinado elemento do conteúdo do sonho deve ser interpretado simbolicamente ou em seu sentido próprio, mas pode-se ter certeza de que nem todo o conteúdo do sonho deve ser interpretado simbolicamente. O conhecimento do simbolismo onírico nunca fará mais do que nos habilitar a traduzir certos componentes do conteúdo do sonho e não nos isentará da necessidade de aplicarmos as regras técnicas que forneci anteriormente. Contudo, prestará uma assistência extremamente valiosa à interpretação precisamente nos pontos em que as associações do sonhador são insuficientes ou faltam por completo. O simbolismo onírico é também indispensável para a compreensão do que se conhece como sonhos típicos, comuns a todos, e dos sonhos recorrentes dos individuais. Se nesta breve discussão parece incompleta a exposição que fiz do modo simbólico de expressão nos sonhos, posso justificar minha negligência chamando a atenção para um dos mais importantes conhecimentos de que dispomos sobre esse assunto. O simbolismo onírico se estende muito além do âmbito dos sonhos. Não é peculiar aos sonhos, mas exerce uma influência dominante similar sobre a representação nos contos de fadas, nos mitos e lendas, nos xistes e no folclore. Permite-nos rastrear as íntimas ligações existentes entre os sonhos e estas últimas produções. Não devemos supor que o simbolismo onírico seja uma criação do trabalho do sonho, como com toda a probabilidade ele é uma característica do pensar inconsciente que fornece ao trabalho do sonho o material para a condensação, o deslocamento e a dramatização. Título 13. Agora inicia-se o texto. Não tenho a pretensão de haver lançado luz nestas páginas sobre todos os problemas dos sonhos, nem de haver tratado de maneira convincente os que de fato examinei. Aqueles que se interessarem pela vasta bibliografia sobre os sonhos poderão reportar-se a um trabalho de Santi de Sanctis, abre parênteses, e Sogni, 1899, fecha parênteses. E os que quiserem conhecer argumentos mais pormenorizados em favor da visão dos sonhos que eu mesmo expus, deverão recorrer a meu livro, A Interpretação dos Sonhos, de 1900. Só me resta indicar em que direção deverá prosseguir minha exposição do tema do trabalho do sonho. Estipulei como tarefa da interpretação do sonho substituí-lo pelos pensamentos oníricos latentes, ou seja, desenredar o que foi urdido pelo trabalho do sonho. Ao fazê-lo, levantei uma série de novos problemas psicológicos que versam sobre o mecanismo desse trabalho do sonho como tal, bem como sobre a natureza e as condições do que se descreve como recalcamento. Por outro lado, afirmei a existência dos pensamentos oníricos, travessão, um abundante reservatório de formações psíquicas da mais alta ordem, que se caracteriza por todos os traços do funcionamento intelectual normal, mas que, não bastante, é subtraído da consciência até emergir sob forma distorcida no conteúdo do sonho. Não posso senão presumir que tais pensamentos estejam presentes em todas as pessoas, uma vez que
Em quase todas, inclusive as normais, são capazes de sonhar. O material inconsciente dos pensamentos oníricos e sua relação com a consciência e com o recalcamento levantam outras questões importantes para a psicologia, cujas respostas, sem dúvida, terão de ser adiadas até que a análise tenha esclarecido a origem de outras formações psicopatológicas, tais como os sintomas histéricos e as ideias obsessivas.